Olha, veio tanta passagem para mim, depois das 5 horas para cá, vem em Lucas 18:35, vem o que a irmã leu ali, a irmã Vera, Zaqueu 19, né? Vem várias passagens. E veio primeira crônica, né? Primeiro Samuel, segundo Samuel, mas aí Deus me trouxe para essa passagem aqui, ó. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Eu vou ler, a igreja só faça acompanhar, a igreja pode sentar, se for de vontade, se quiser ficar em pé também, pode ficar. Eu vou ler aqui uns versículos, né? Até o 10, mais ou menos. Que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta dele, que era numeroso sobre a face do vale. E eis que estava sequíssimo, e me disse: filho do homem. Essa passagem é uma passagem muito interessante, todas interessantes, mas a que eu trago mais para mim é essa aqui. Filho do homem, profetiza, né? Filho do homem, profetiza, viverão estes ossos. E eu, aí é que chegou a hora, e eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E mais adiante vem: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que viverás, traz em vós o Espírito, e viverei. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós, né? E sobre vós estenderai pele, porém em vós o Espírito, que muitas vezes vem, nós estamos na presença do Senhor, né, e nós estamos mortos. Coloquei o Espírito, e viverá, e saberá que eu sou o Senhor. Então profetizei se me deu ordem, e houve um rebuliço quando eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram com os ossos, né? E olhei, e eis que cresceria nervo sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, porém por cima, mas não havia nele o Espírito, não havia nele o Espírito. E ele me disse: profetiza
profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele e viveu. Porém, pôs-se em pé exército grande. Somente até aqui. Deus é fiel. Eu creio, né, nessa palavra do Senhor Jesus, né? Eu vejo que muitas vezes nós, quando eu digo nós, na igreja, eu também estou incluído. Nós estamos dentro da casa do Senhor Jesus, nós estamos dentro da casa do Pai, e muitas vezes só está dentro da igreja o corpo, só sentado, mas o nosso pensamento, o nosso espírito está em outro, né? O pensamento está em outro lugar. O Espírito do Senhor Jesus é assim, como é que eu posso dizer, o Espírito do Senhor Jesus é que ele entra sobre nós, né? E ele dá uma grande segurança, né, sobre nós. Muitas vezes a gente está na casa do Pai e a gente está aqui, ó, sem saber de o que está passando. Termina a palavra do Senhor Jesus. Agora, sai aí para fora. A gente muitas vezes pergunta: qual foi a mensagem que foi trazida? Em que livro? Em que capítulo? Ninguém sabe. Muitas vezes esquece. Uns sabem, ouve a palavra de Deus e guarda, em tal canto. E muitas vezes a gente só está aqui, a gente vem para a casa do Pai, não é para adorar ao Senhor Jesus, muitas vezes. É uma palavra dura. Essa palavra aqui fala em morte e em ossos. Muitas vezes a gente vem para a casa do Pai, só é para ver, né, a pessoa que vai estar aqui de frente a esse altar, trazendo uma palavra. Se sabe trazer a palavra, a igreja está cheia de oba-oba, cheia de glória a Deus e aleluia. Quando é uma pessoazinha simples a vez, a igreja se cala. Então a igreja está morta nessas vezes, nesse sentido. A obra do Senhor Jesus, eu me imagino assim: quando eu venho para a casa do Senhor Jesus, quando eu entrei nessa porta aí, para vir para aqui, para esse altar, para quem vir dirigir o culto, quando eu entro nessa porta, eu já vi com um propósito que eu tenho de apresentar. Eu quero apresentar o meu Deus. Esta noite aqui foi linda, foi orada a oração da fé. Muita gente aqui fez o propósito, o pedido. Muitos deles foi para eles mesmos, as famílias. Muitos deles foi para outras pessoas. Eu mesmo fiz um propósito a Deus sobre mim mesmo, porque eu estou passando uma fase. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de ficar conversando, mandando em grupo. Não sou contra de quem manda, de quem pede. Mas o meu Deus, Ele quer ver eu. Aleluia. Ele quer ver eu pedir, eu orar, clamar ao Senhor Jesus e confiar é que eu vou sair vitorioso. Aleluia. Eu não gosto de ficar mandando em grupo: ô irmão, irmã, dirigente, se
círculo de oração, dirigente do círculo de por amanhã, ora por mim e eu só estar lá sem fazer nada. O nosso Deus, ele não se agrada disso. O nosso Deus vai ver, olha, eu me incluo nesta palavra aqui, ó. Aleluia, Deus. Vale de um osso seco. É que eu só quero ficar só pedindo, e não quero vir fazer, não quero orar, não quero clamar a Deus. Aqui na Bíblia tem várias passagens aqui, tem a passagem que fala daquele homem que era cego matineu, essas coisas, que aquele homem, ele ficou cego, mas ele não perdeu a fé dele, ele colocou um propósito no coração dele, que se ele viesse ao encontro do Senhor Jesus, aquelas vistas dele ia ser curada, e ele foi curada. E eu tenho esse propósito com Deus, eu creio que a igreja também, vários aqui têm propósito com Deus, é que muitas vezes é até a família, o filho, que não está na casa do pai, né, que está, como diz, nesta palavra aqui, que está seco, que só está, ele está andando aí em pé, mas ele está morto em espírito. Eu creio que os pais, a mãe, o parente, ele tem propósito que ele apresenta ao nosso Deus. Mas para que isso que aconteça, nós temos também de se esforçar. Como a palavra do Senhor diz, se esforça-te e anda, que eu te ajudarei. Não é o meu Deus dizer, irmão Alberto, se senta, irmão Alberto, fica deitado, é que de cima eu vou mandar a sua bênção. Não, ele está dizendo, se solta, levanta e anda. Nesse mesmo livro, Ezequiel 2 fala, levanta e anda, que eu te ajudarei. Então tem muitas vezes que a gente se inclui nesta palavra do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem muitos daqueles que estavam aqui dentro ou de outras igrejas. Eles estão sendo uns ossos, eles estão aqui, nem aqueles ossos no vale dos ossos secos. Mas para isso o Senhor Jesus, nosso Deus, ele subiu. Ele foi ficar ao lado do Pai, como diz na palavra do Senhor Jesus. Acho que, se eu não me engano, é João 14. É que diz essa passagem. Que ele subiu, mas ele ia deixar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Qual é a maneira que eu tenho que fazer, nós temos que fazer para o Consolador, o Espírito Santo agir nas nossas vidas? É eu não querer ser maior do que ele, eu tenho que ser menor do que ele. Eu mesmo aqui, eu peço a Deus, de vez que eu não falo alto, mas eu falo baixinho, Deus ouve. Deus ouve, eu creio sim. Eu falo, Senhor meu Deus, meu Pai, se for para me trazer a tua palavra, se for para o meu espírito crescer, o meu coração se encher, a minha carne crescer, e o Senhor diminuir, não, eu quero diminuir e o Senhor cresça na minha vida, o Espírito Santo cresça na minha vida, igualmente o Espírito Santo cresce na nossas vidas aqui, de cada um de vocês, igreja do Senhor Jesus. É só ouvir a palavra do Senhor Jesus, é só se deixar o Espírito Santo do Senhor trabalhar. Igualmente, esse profeta, voltando para a mensagem, esse profeta Ezequiel, ele é um homem sábio de Deus, um homem temente a Deus, igualmente os outros profetas passados, igualmente tem profeta na igreja do Senhor Jesus, que Deus manda profetizar. Este homem aqui, ele profetizou, ele ouviu que a voz do Senhor Jesus, mas primeiro lugar, ele falou, Senhor Jeová, o Senhor é que sabe, Aleluia. manda.
Então ele não trouxe a responsabilidade para ele, porque ele era o profeta. Igualmente tem nessa passagem aqui mesmo, aqui, ó, Ezequiel também. É só a igreja do Senhor ler Ezequiel 13, que fala do profeta e o profetizante. O profeta, ele profetiza o que Deus manda. O profetizante, ele profetiza aquilo pelo Espírito dele, do coração dele, está na palavra. E quando muitas vezes a palavra do Senhor Jesus não cumpre, vem querer culpar ao nosso Jesus. Mas não é, o culpado é eu mesmo. Digamos assim, se eu quiser só fazer do meu jeito, da minha sabedoria, nada vai à frente. O negócio é o nosso Deus, a palavra do Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Esse profeta, ele ouviu a palavra do Senhor, ele foi lá no meio daqueles ossos ali. Eu imagino assim, que foi em sonho, ou que foi ele mesmo. Ele foi lá, o Senhor Jesus levou ele lá, ele profetizou sobre aqueles ossos ali. É igualmente aqui na igreja, tem vários profetas aqui, homens, mulheres, jovens, adolescentes, profeta do Senhor Jesus. Mas primeiro tem que ouvir, conhecer a voz do seu pastor. Não é o pastor conhece a voz da sua ovelha, a voz, o jeito do profeta, que ele vai profetizar. O Senhor Jesus conhece tudo, mas aqui na palavra do Senhor Jesus está dizendo que ele foi lá no meio daqueles ossos ali, começou a profetizar. Aquilo ali foi ele? Não, eu imagino assim. Eu tenho certeza. Aquilo ali não foi ele, aquilo ali foi o nosso Deus, que nem está escrito aqui na palavra dele. Ele só fez abrir a boca. Igualmente eu só estou aqui abrindo a boca. E o Senhor Jesus está transmitindo a palavra aqui. Eu só estou abrindo a boca. Igual mesmo ele fez, ele profetizou sobre aqueles ossos ali. Igualmente eu creio que muitas almas que estavam aqui nesta igreja, ou em outras igrejas, em outros templos, saíram. Mas para isso tem profeta aqui dentro que pode orar e pode profetizar. Agora só tem uma receitazinha. Se logo se ele voltar para a igreja do Senhor Jesus, amém. Se eles passar 2 anos, 3, 4 anos, amém também. Que nosso Deus continua trabalhando. Nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, de ontem e de hoje, e Ele vai ser o Deus de sempre. Igualmente aquela mulher, uma passagem também linda e interessante, né, que fala daquela mulher, né, do fluxo de sangue. É uma passagem muito interessante. É uma passagem muito linda, que aquela mulher, que ela se encontra no livro de Lucas 8, acho que é 44 para cima, né? Aí 45, 46, que aquela mulher, ela sentia um problema, né? Ela sentia uma enfermidade. Eu me vejo quase assim, igualmente aquela mulher. Igualmente tem muitas mulheres também, muitos homens, que estão passando com a enfermidade. Muitas vezes. Mas nós não colocamos um propósito diante, da frente de nosso Deus, do nosso Pai, do médico dos médicos, dos pastores dos pastores, né? Ele é o pastor de todos. Aleluia. Muitas vezes a gente está na casa do Pai muitos anos
40 anos e não coloca um propósito na presença de Deus, só fica pedindo. E cadê eu se levantar? Eu me levantar, Aleluia, eu me Deus. enjoelhar, Glória a eu que Deus. ficar sentado, mesmo sentado orando. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente se encontra, a gente causa igualmente aquele profeta Aminadab. O profeta Abinadab, que está no livro de Samuel, primeiro Samuel. Aquele profeta, a presença do Senhor estava na casa dele, igualmente nós estamos na casa do Pai, na presença do Senhor Jesus, e muitas vezes eu não coloco o meu propósito adiante de Deus. Aí, muitas vezes, eu vou querer culpar o meu Deus, mas não é o culpado mesmo, é eu, que eu não coloquei o meu propósito na presença do Senhor Jesus, igualmente aquele homem não fez. Aquele homem, uma responsabilidade, igualmente chega aqui para nós, uma responsabilidade, agora mesmo, chegou uma responsabilidade para mim. Se o meu companheiro, meu amigo, irmão Marconi estivesse aqui, talvez eu dizia para ele: presbítero, irmão Marconi, pega a palavra. Eu passava para ele, eu não queria assumir a responsabilidade. Tudo isso aqui é responsabilidade, é propósito que nós temos que ter com Deus. Aleluia. Muitas vezes a gente não sabe trazer a mensagem. Muitas vezes, sim, quando a gente vem para aqui, a gente treme. Sim, a gente treme mesmo. Pode saber leitura ou pode não saber. A gente treme. Muitas vezes a gente prepara um versículo lá na nave da igreja. Eu falo isso, é que aconteceu comigo. Eu conto o testemunho que aconteceu comigo. Eu não conto o testemunho dos outros, que eu vejo falar. Eu conto o testemunho meu. Muitas vezes no meu saudoso pastor João me chamava para trazer uma saudação. Eu preparava lá tudo. Quando eu chegava aqui, escurecia tudo a minha vista. Eu só trazia o primeiro versículo. E pronto, e acabou. Gaguejava, tremia todo, não saía nada. Eu sou melhor do que ninguém? Não. Sabe o que é isso? É Deus que faz na minha e na tua e na vida de cada um de nós. Muitas vezes Deus não trabalha, o Espírito Santo não trabalha nas nossas vidas, é porque nós mesmos corta o trabalho de Deus. Eu não sei, eu não tenho muita sabedoria de conhecimento e leitura. Não vem. É isso que o inimigo coloca nas nossas mentes. Isso que o inimigo quer envergonhar nós aí sentado, que é para quando vir aqui, que você não vai sair nada de lá da Bíblia. Ele coloca isso. Mas o que é que eu tenho que fazer? Em nome do Senhor Jesus eu vou, porque eu creio que se eu não sei, o Espírito Santo do Senhor, ele já me conhece. Ele vai colocar umas palavras na minha mente, uma leiturinha que eu faço bem pouquinha, mas ele vai colocar. É só nós se levantar, irmão. Igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Muitas vezes não vai ter aqui o presbítero irmão Marconi, não vai ter aqui o presbítero irmão Alberto, não vai ter aqui o presbítero, as presbíteras diagonisa, que ainda não tem presbítera, mas já é, se o pastor quiser consagrar, já foi dado, se eu não me engano, foi já dado essa liberação do pastor Eliel, junto com o pastor do campo lá, consagrar presbítera. Se não tiver ninguém, vai ser quem tiver aqui, vai ser a irmã Juliana, vai ser a irmã Vera, vai ser a irmã
A irmã ali que está com a cabecinha baixa, a irmã Lélia, vai ser o irmão Marconi, vai ser o irmão Varley, vai ser a irmã Gabi, vai ser a irmã, as duas lideranças do ciclo de oração da manhã, vai ser a irmãzinha, a irmã aqui, ó, que está sentadinha aqui, vai ser a outra aqui. Então a obra do Senhor é isso. Nós temos que colocar um propósito, igreja. Já estou acabando já está passando 3 minutos. Só para finalizar a mensagem, né, do Vale dos Ossos Secos, eu quero complementar com aquela passagem que eu já comecei, do propósito, que aquela mulher, ela saiu da onde ela estava, largou a casa dela, largou o filho dela, largou o esposo dela, ela tinha dinheiro, gastou tudo e não foi curada. Mas ela colocou um propósito no coração dela. É igualmente hoje nesta igreja aqui. Eu creio que cada um de nós que entramos aqui, nós temos um propósito. Nós já temos um propósito que é para apresentar Deus. E vai continuar apresentando. Que aquela mulher falou que assim que ela fosse tocada só nas vestes do Senhor Jesus, ela ia ser curada. Aleluia, mas para ela ser curada, ela fez o quê? Ela veio até o Senhor Jesus. Aleluia, glória A mensagem que passou aqui, a palavra, a saudação. Para Zaqueu ver Jesus, ele precisou de subir naquela figueira. Podia ter espinho ou podia não ter, mas ele colocou o propósito no coração dele. Eu vou subir que eu vejo ele. E Jesus já ia passando ali com aquele pensamento que ele sabia que Zaqueu estava lá em cima. E ele tinha aquela alma que estava ali em cima, ela tinha que ter uma salvação. Aleluia. E teve, aí Jesus simples, só mandou descer e ele obedeceu. É igualmente cada um de nós temos que ouvir a palavra do Senhor Jesus, obedecer. Aquela mulher colocou um propósito que se tocasse nas vestes do Senhor Jesus, ela ia ser curada. E eu creio também que muitas feridas, muitas enfermidades nesta noite, quem estiver passando vai ser curada, porque vai tocou nas vestes do Senhor Jesus. Ele não está passando aqui, ó, igualmente aquele homem, filho de Deus, é que ele estava 100% homem, 100%, e 100% filho de Deus, mas ele está passando aqui agora, só no meu pensamento, e cada um pensamento de vocês aqui, igreja, toque nas vestes do Senhor Jesus, que vai ser curada essa enfermidade, e vai ter salvação de almas, igual teve com aquele homem, que para o mundo não era nada, para o mundo ele só era um simples ladrão, só um simples ladrão, que ele era cobrador de imposto, mas para Jesus, ele era uma alma valiosa, e teve salvação com aquela mulher, e tem salvação hoje nesta casa, em nome do Senhor Jesus, amém. E assim eu agradeço a oportunidade desta noite. Já passou 6 minutos, glória a Deus, aleluia.